Maravilha, então, meu povo. Bora dar início aos trabalhos no meio do feriado. Todo mundo aí ansioso para estudar física, que eu sei. Mas aquilo que eu estava falando, galera, se a gente engolir as segundas-feiras, a gente não fecha. Não fecha. A gente tem mais pelo menos uns 2 ou 3 feriados aí de terça-feira. E aí eu acho que um deles está já com a segunda emendada, que é o feriado do dia 2 de novembro. Aí o dia 1º está emendado. Não vai mudar nada, né? Feriado no meio da pandemia, né, velho? Não tem muito o que fazer, não. Tá todo mundo trabalhando, as ruas estão cheias, tá tudo aberto, nem parece pré-feriado. Então pronto. Fechou. Melhor ainda. Pois é, né? Pelo menos deixa a gente triste. É bom que a gente adianta a nossa vida aqui, cara, porque essa disciplina, apesar dela ser bem curta, também são poucas aulas. Então, qualquer coisa que a gente perde, velho, fica infernal. Bom, cara, o que a gente fez na primeira aula? Não sei se estavam todos, eu acho que estavam todos aí. A gente começou a estudar a ideia da temperatura, né? E aí vocês viram que para a nossa construção teórica aqui do nosso cotidiano, dia a dia, a temperatura ela vai estar associada a um valor numérico que vai ser lido por algum instrumento que a gente chama de termômetro, né? E aí esse número ele vai indicar para a gente quanto que um corpo vai estar mais quente do que um outro corpo. Isso vai estar associado à vibração das moléculas que constituem o corpo, né? Mas, de novo, isso só é assim para esta teoria que a gente constrói aqui, né? Porque se, por exemplo, você for pensar na temperatura de um vácuo, como é que você faz? Existe um vácuo mais quente do que outro vácuo? Sim, cara, você pode ter radiação no vácuo, né? A radiação eletromagnética é vácuo. E mesmo assim ela carrega energia também, vocês vão ver. Então, você pode associar a temperatura a espaços que não têm molécula. Só que você precisa de uma outra construção, não é? Não é essa construção que nós temos aqui agora. Então, é bom ter isso em mente. A temperatura para a gente, no nosso cotidiano, nosso dia a dia normal, vai estar associado, sim, à agitação das moléculas. Porém, você pode criar uma outra teoria, você escrever uma outra construção teórica para você associar a temperatura para outros tipos de sistemas. Vamos supor, como é que você vai fazer calcular a temperatura de um buraco negro, velho? Aí você fala, buraco negro não tem como calcular a temperatura. Não tem com essa teoria, mas se você escrever uma nova teoria, você pode tentar, né, criar. Isso é outra conversa. Bom, aí, então a gente viu as 3 escalas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. A escala Kelvin, ela é a escala absoluta, né, de temperatura. Então a gente estabelece ela como o zero dela, realmente um zero de agitação, as outras não. O 0 Celsius e o 0 Fahrenheit não são zeros absolutos, são zeros relativos a outros estados, né? A gente faz isso. Muito bem, hoje, galera, a nossa brincadeira, ela tem um pouco mais, assim, uma pegada mais de engenharia, né? Porque a gente vai ver quais as consequências de você aumentar e diminuir a temperatura de um corpo. E a consequência mais visível que você tem é a dilatação térmica. Então, nós vamos hoje estudar como que os corpos se dilatam. Isso vai ser um comportamento normal, porque você pode ter um comportamento anômalo também. Você pode ter um corpo que, ao você esquentar ele comprime. Por exemplo, a água tem isso, de 0 a 4 graus Celsius. Acho que vocês já sabem disso, né? Mas, enfim, vamos lá. Com calma, qualquer dúvida, vocês me dão um grito aí. Então,
que acontece, galera? É visto, isso é fenomenológico, você, quando pega um objeto, um corpo qualquer, um sistema qualquer, e você esquenta ele, você percebe que esse corpo, ele, em quase 100% das vezes, ele vai mudar o seu volume. Ou seja, ele vai ter as suas dimensões de comprimento variando à medida que você esquenta ou esfria um objeto. Isto é um comportamento meio que geral para todos os corpos, principalmente os corpos sólidos, tá? Quando você esquenta, as coisas tendem a aumentar o tamanho. Quando você esfria, as coisas tendem a diminuir o tamanho. Então, a dilatação térmica é isso. É você aumentar ou diminuir o volume de um objeto através apenas da mudança da temperatura desse sistema. Então, é uma das consequências de você mudar a temperatura de um sistema. Existem outras? Sim, a gente viu aula passada. Você pode mudar a pressão de um gás, mudando a temperatura. Você pode mudar a densidade de um líquido, mudando a temperatura. E todas essas coisas que variam, você pode usar como referências, né? Você pode usar como referência. Você pode usar, por exemplo, a pressão do gás para determinar o número da temperatura. Você pode usar a densidade da água de um outro líquido para ver o quanto que um sistema aumentou de temperatura ou não. Enfim, são os termômetros. Então, aqui nós vamos estudar. Tem alguém batendo na porta aqui. Senhor Rickson, boa tarde, filho. Então, ó, os materiais. Vocês viram que eu disponibilizo esses PDF que a gente gera aqui, tudo lá no Classroom, né? Tá tudo lá. Sugiro vocês a colocarem o Classroom no celular, viu? Aquele aplicativo lá. Porque tudo que eu escrever aqui para vocês, por isso que eu gosto de escrever bastante coisas detalhadas, porque vocês têm acesso de maneira fácil isso aqui lá. Vai ficar lá no Classroom de vocês sempre. Além das aulas que ficam gravadas aí no YouTube. Então, os materiais, de uma maneira geral, tá, galera? Eles tendem a variar suas dimensões quando submetidos a uma variação de temperatura. Opa. Agora, vamos lá. Por que as coisas aumentam ou diminuem de volume quando você esquenta ou esfria? Alguém tem alguma explicação para isso? Quiser abrir o microfone para falar. É quase como a água, quando a gente esquenta ela, que as partículas começam a ficar mais distantes uma da outra, por isso que ele tende a dilatar também. E se eu falar para você que as partículas ficam mais gordinhas, não faz sentido, não? Faz sentido também. Para mim, o movimento das partículas aumenta, né, com a temperatura, e por isso que elas aumentam. Por isso que um balão, quando você enche no dia quente e vai esfriando, ele começa a murchar, porque as partículas que estavam mais agitadas durante o período da tarde, que estava mais quente, né, acaba esfriando, diminui o movimento, assim diminui a pressão dentro do balão. E a água também tem um negócio que, quando ela chega a uma certa temperatura, ela começa a dilatar. Quando ela baixa muito a temperatura, ela começa a dilatar. Ela faz um movimento contrário ao dos gases, parece.
Tudo isso tá no caminho certinho, tá? Quando você fala em sistemas, você pensa em moléculas. Quando você pensa em moléculas, elas, quando estão com mais energia, isso tem a ver com a temperatura que elas atingem, e quanto mais energia de vibração, isso acaba trazendo, né, do ponto de vista macroscópico, uma dilatação, sim. Corpos que tendem a ter um comportamento contrário, né, tipo, esquentou, ao invés de você dilatar, ele contrai, é por conta da organização molecular, beleza? A molécula do gelo, a molécula da água, em uma faixa de temperatura, ela ocupa, ao invés de ocupar um espaço em forma assim de quadrado, por exemplo, ela ocupa tipo um pentágono, um hexágono. Eu não lembro exatamente a figura certa. Mas, quando elas vão se organizando assim, elas vão acabando que ocupam mais espaço. E aí essa organização faz com que, mesmo esfriando, o sistema dilate. É por isso que o gelo, ele ocupa mais espaço do que a água. Por isso que o gelo boia, né, cara, na verdade. Porque se você pegar um pedaço de água e congelar esse pedaço de água, ele vai ocupar mais espaço congelado do que quando ele era líquido. Isso é o que a gente chama de comportamento anômalo da água. Mas, em geral, nem todos são assim. Diga. Esse também, se eu não me engano, são poucos elementos que conseguem fazer isso, né? A água é um deles. Se eu não me engano, o bismuto também, que é o metal, o sólido dele também flutua. No líquido, acho que é o bismuto. É o bismuto. Tem mais um também que eu não lembro o nome. É o não vou lembrar. Mas tem, não é só água, não. Não é um comportamento muito fácil de se encontrar, mas existem. E o grande lance é que a água, esse comportamento da água, ele tem, cara, consequências importantíssimas para a vida, tanto a vida humana quanto a vida marinha, cara. Porque se você fosse olhar para um lago congelado e o gelo não fosse menos denso do que a água, toda a água ia congelar, e não só a parte de cima. E aí você ia acabar com a vida, por exemplo, de lagos congelados, toda a vida ali que está, né, eu não vou chamar de vida marinha, porque eu estou falando de lago, mas tudo que está vivo ali debaixo da água ia acabar morrendo. E quando você congelasse um lago. E você tem um bando de lago congelado, só que ele só congela na superfície, porque o gelo boia. E isso é importante para a manutenção da vida debaixo da água. Mas, de uma maneira geral, existe esse modelo aqui, ó. Os sólidos, de uma maneira geral, ele é formado por moléculas que estão conectadas muito fortemente umas com as outras, e muito organizadamente. Inclusive, essa é a grande diferença entre o sólido, o líquido e o gasoso. O sólido, o estado sólido da matéria, é exatamente desse material se organizam tão bem e tão bonitinho, cara, que isso dá o aspecto de sólido pra gente. Né? Quando a gente fala, ser humano, nós seres humanos, a gente olha as coisas de um ponto de vista de que nós somos muito grandes, comparados com essas moléculas aí. Então, essa organização molecular dos sólidos faz com que os sólidos tenham algumas características. Por exemplo, a dureza é uma dessas características. Agora, quando você começa a bagunçar demais essa estrutura molecular dos sólidos, aí você começa a ter uma organização mais, digamos assim, amorfa, sem forma. Aí você começa a ter esse cara mudando as suas características. Aí ele não vai ter mais tanta dureza, ele começa a apresentar uma certa viscosidade, sacou? Aí quando você começa a aumentar ainda mais a energia desses sistemas, por exemplo, você vai vendo essas moléculas se desprendendo e não tendo mais nenhum tipo de forma. Aí você tem o gás, ou vapor, beleza? Eu não sei se vocês sabem, mas o vidro, ele é considerado um líquido. Porque o vidro, ele não tem a estrutura molecular dele arrumadinha assim, ó. Como se as moléculas ocupassem vértices de um cubo, estão vendo?
O vidro não tem isso. O vidro, quando você olha para a constituição química dele no microscópio, é tudo zoado, é tudo bagunçado. Então, o vidro não tem a classificação de sólido. Um vidro, ele é, na verdade, um líquido muito viscoso. Tão viscoso que a gente tem a sensação dele ser duro. Doido, né, velho? Se você pega os vitrais das antigas igrejas, depois de vários anos, né, ali você tem igrejas da Europa, ali que tem, sei lá, 600 anos, 700 anos. Então, você imagina esses vitrais que antigamente eram bem grandões, depois de 700 anos, a galera hoje já consegue ver que a base é mais gordinha do que a ponta dos vitrais. Porque com o passar dos anos, o vidro é um líquido. Aí é como se ele fosse escorrendo. Só que é muito devagar, porque é vidro, né, cara? E vidro é muito viscoso. Então, devagarzinho ele vai escorrendo. Mas depois de 700 anos, você consegue ver que a base é mais larga do que a ponta lá dos vitrais, porque é como se o vidro fosse escorrendo. Por isso o vidro é tão bom para espelhos de telescópio. Pois é. Justo. Bonito, né? Então tá, vamos ver como é que funciona isso matematicamente. E aí, aqui a gente vai pensar em 2 tipos de dilatação, tá? Que é o que tem no livro de vocês. Porque o que acontece? Quando você começa a esquentar um pedaço do seu material, galera, esse modelo aqui, ó, é um modelo em que mostra com que as moléculas do seu sistema estão firmes dentro de uma estrutura quadrangular ou retangular, tá? Cada molécula, então, vai ocupar um vértice, e aí, claro que esses caras estão ligados com uma força eletromagnética, né? Só que a gente pode imaginar que exista ali uma molinha ligando as moléculas. É óbvio que não é isso, não são molinhas, mas a gente pode fazer um modelo teórico considerando que a força que une essas bolinhas aí são forças do tipo mola, ou seja, do tipo Kx. Por que isso? Porque você sabe que quando você faz esse tipo de coisa, você pode aproximar para movimentos oscilatórios, vibracionais dessas moléculas, né? E aí esses caras vibrando, pensem, galera, isso aí é uma vibração de uma rede de moléculas, que do nosso ponto de vista, bicho, é uma rede infinita de coisas. Tanto é que nós não enxergamos essas moléculas, porque nós estamos muito longe e somos muito grandes comparados a essas moléculas. Mas se você pudesse olhar no microscópio, você vai ver uma rede de moléculas interligadas e vibrando. E quanto mais elas vibram, do ponto de vista macroscópico, você vê que existe uma coisa chamada temperatura. Legal? Então a temperatura já começa a colocar na cabeça de vocês. É uma grandeza estatística, ela pega um conjunto de átomos, mas um conjunto muito grande, e aí você começa a ter uma ideia do quanto que está a vibração daquilo ali através da temperatura, mas é uma ideia. Ou seja, não faz sentido, por exemplo, você pegar a água e falar assim, uma molécula de água, H2O, possui uma temperatura de 20 graus Celsius. Cara, isso não faz o menor sentido. Porque temperatura é uma grandeza estatística. Você tem que levar em consideração tudo que está ali na vibração de todos eles compõe, então, o que nós vamos chamar de temperatura. E aí, é claro, né? Olhando para esse ponto de vista, se você aumenta a vibração desses caras, a oscilação aqui ela é em 3 dimensões, então você tem uma oscilação tanto na direita e esquerda, para cima e para baixo, para frente e para trás, em 3 dimensões, e você começa, então, a aumentar a amplitude de vibração. Então, pensa que existe um ponto de equilíbrio para cada bolinha dessa aí. Se eu tenho vibrações cada vez maiores, eu começo a aumentar a vibração em torno desse ponto de equilíbrio. Só que todas essas coisas interligadas, elas vão afetando o movimento das outras que estão próximas. Isso quando você toma um conjunto de várias moléculas, galera, o que acontece macroscopicamente é uma dilatação. Beleza? É uma consequência da vibração dessas moléculas, que
Microscopicamente falando, elas aumentam a amplitude de vibração. Macroscopicamente falando, ou seja, quando você olha de longe aquilo, o comportamento do aumento vibracional das moléculas faz com que você tenha, então, uma dilatação desse sistema. Bonito isso, né? Então, não existe aquela história de que as moléculas engordam. Ah, não é porque eu dei energia para o sistema, aí as moléculas ficaram mais gordinhas? Não, não é isso. Elas não ficam mais gordinhas. Elas apenas aumentam a distância entre as redes, né? Entre os átomos, entre as moléculas, enfim. Bom, nós vamos ver dois tipos de dilatação. Eu vou chamar aqui de dilatação linear, né? A dilatação linear, galera, é aquela que você vai considerar apenas dilatando numa dimensão apenas, né? Geralmente você pega barras muito compridas, quando você pega barras muito compridas, você meio que despreza as dilatações que acontecem em outras dimensões. Você apenas acaba considerando as dilatações que acontecem no comprimento da barra. Por quê? Porque, deixa eu pegar aqui um desenho. Aqui, ó. O que a galera percebeu? O que a galera percebeu do ponto de vista fenomenológico, ou seja, do ponto de vista de experimentos, de você olhar para a natureza e você medir as coisas. Percebeu-se que, se você tem uma barra a uma temperatura inicial T0, ela tem um comprimento inicial L0. Beleza. Então, temperatura inicial, você tem um comprimento inicial. E aí, essa barra, ela é grande numa dimensão, mas nas outras dimensões ela é pequena. Né? Então, no comprimento dela, essa dimensão é muito maior que a dimensão, por exemplo, do diâmetro dela, do que a dimensão, por exemplo, do diâmetro na outra direção, né? nas três dimensões. E aí, o que acontece? Quando você esquenta esta barra de uma temperatura T0 e passa para um incremento de temperatura, você aumenta um valor ΔT, percebe-se, então, que existe uma dilatação, que nós vamos chamar essa dilatação de ΔL. Beleza? Então, o ΔL corresponde ao quanto que a barra cresceu quando você fez ela passar para um aumento ΔT na sua temperatura. E o mais interessante é o seguinte, se você produzir um aumento 2 vezes maior de temperatura, então, por exemplo, você tinha lá a barra a 20 graus Celsius, por exemplo. Quando você fez uma variação de, sei lá, 5 graus Celsius, um ΔT de 5 graus Celsius, vamos supor que a barra dilatou 1 milímetro. Aí você pode falar, pô, professor, mas é pouco, né? É pouco. Pra gente é pouco. Mas quando você pega uma estrutura rígida, tipo um prédio, por exemplo, qualquer espaço de dilatação de 1 milímetro, cara, se não tiver espaço para dilatar, vai quebrar, vai rachar. É por isso que você vê muita rachadura em calçadas, quando as calçadas não têm espaço para você deixar o sistema trabalhar, né, se não deixar o sistema dilatar, acaba tendo muita rachadura. Então, os caras que são engenheiros civis, diga. Um exemplo, eu não sei se alguém já viu, mas cerâmica estourando. Eu já vi uma vez, pô, a cerâmica foi mal colocada e aí, por causa da dilatação, ela começou a estourar, ela começa a estourar. É muito doido isso. E ela estoura mesmo, velho. Principalmente se ela for, por isso que é difícil hoje em dia, mas ainda existe. Aqui no meu prédio mesmo tem essas pastilhas que ficam na fachada. Pastilha escura, velho. Os caras que fizeram isso é muito doido, cara. Pastilha escura pode ser até melhor para o visual, porque suja menos, né? As mais clarinhas sujam mais. Mas elas, velho, elas esquentam muito mais rápido. Né? E elas esquentando muito mais rápido, elas ficam ali de noite, elas esfriam. Aí quando elas esfriam, elas encolhem.
Aí quando você pega, tipo, 3 da tarde, o tempo tá quente, o bicho tá lá maior. Aí, essa brincadeira de ficar trabalhando, aumentando e diminuindo de volume, todo dia, cara, uma hora a estrutura não aguenta, ela estoura. Ela descola do cimento e cai. E pode cair nas pessoas, né? Então, tudo isso tem que ser pensado. Até hoje, hoje nem tanto, mas se você pegar uma pessoa da sua família mais velha, em que fez uma obturação há muito tempo atrás mesmo, tipo uns, sei lá, uns 10 anos atrás, essa obturação ela era feita com material que ela respondia muito à dilatação térmica. Então, a pessoa dessa, quando ela tomava um café, ou algo muito quente, ou algo muito gelado, ela sentia ou incômodo, às vezes até dor. E se desse um choque térmico, bicho, pior ainda. A pessoa tá lá e esquenta o trem. Aí, dentro do seu dente tem um sistema que vai, né, dilatar. Aí você fala, pô, mas dilata muito pouquinho, não é, professor? É muito pouquinho, velho. Mas pensa isso dentro de um dente. Qualquer pouquinho é muita coisa. E te incomoda muito isso. Então, hoje em dia, esses materiais são feitos, essas massinhas, né, de obturação, elas são feitas para evitar ao máximo as dilatações sofridas. Esses pinos que são colocados também em pessoa que quebra osso, quebra articulação, também são colocados de maneira que são materiais que, cara, eles não podem responder ao aumento de temperatura, porque senão isso vai incomodar muito a pessoa. E às vezes causar até algum dano, né? Então, mas a ideia é que é o seguinte, cara, você tem lá uma barra que está a 20 graus Celsius, você aumentou para 25, né? Então você aumentou 5 graus Celsius. E aí a dilatação foi de 1 milímetro. O que aconteceria se ela tivesse a 20 graus Celsius e você aumentasse, ao invés de aumentar 5, você aumentasse mais 10 graus Celsius? Ela ia para 30. Percebam que você dobrou a variação da temperatura, foi de 5 para 10. O que isso vai impactar quando você vê isso acontecendo no dia a dia? Que você também vai dobrar o tanto que ela dilatou. Então, se ela dilatou 1 milímetro quando você esquentou 5 graus, agora ela vai dilatar 2 milímetros, porque você aumentou, ao invés de 5, você aumentou 10. Ou seja, a dilatação ela é proporcional à variação da temperatura. Se você der uma variação de temperatura ΔT, você tem uma dilatação. Se você der uma variação da temperatura 2ΔT, você vai ter o dobro da dilatação. Vocês estão entendendo? Então, o tanto que cresce é proporcional ao tanto que esquenta. Em outras palavras, é isso. E o sentido contrário também vale, tá, galera? O tanto que esfria corresponde ao tanto que contrai, tá? Vale para os dois lados. Claro que aqui a gente está pensando em dilatação normal. Beleza? Dilatação normal, sem ser o comportamento anômalo. Sem ser o comportamento anômalo. Tudo bem com isso, essa ideia? Vamos ver como é que funciona isso em termos matemáticos? Então, ó. É por isso que os prédios têm um nome, tem umas partes chamadas juntas de dilatação. Depois, se vocês forem participar de alguma reunião de condomínio e tal, então se for ver obra na sua casa, tem que ter as juntas de dilatação, porque são elas que deixam a estrutura do prédio, vamos dizer assim, respirar. Dilata de dia, contrai de noite. Dilata de dia e contrai de noite. Por conta exatamente desse trabalho aí da dilatação do material. E todos eles dilatam, tá, galera? Todos eles. Bom, então o que acontece? Tanto que dilatou, que eu vou chamar agora de ΔL, ele é proporcional à variação da temperatura. Então tem que ser algum número multiplicando o ΔT. Legal? Tem que ter um número multiplicando o ΔT, porque é proporcional ao ΔT. E outra coisa que perceberam é o seguinte, eu vou até colocar um outro desenho aqui, porque para vocês entenderem o que eu quero falar.
a dilatação, ela não depende só do tanto que aumenta a temperatura, mas também depende do tamanho inicial do seu objeto. Beleza? Então, olha para esse desenho aqui, ó. Você tem um objeto, uma barra, com o comprimento inicial de L0, que é esse cara aqui, ó. L0 é o comprimento inicial a uma temperatura inicial T0. Beleza. Aí você faz ele passar por um aumento de temperatura ΔT. Esquentou um cadinho. Esquentou um cadinho, o que aconteceu? Dilatou um valor ΔL qualquer. Só que se eu pegar uma barra do mesmo material e fazer ela passar o mesmo aumento de temperatura, estão vendo? Só que esta barra era maior inicialmente, ou seja, ela tinha 2 vezes o tamanho da outra, o que será que vai acontecer com ela? Aí você olha isso na experiência e você vê que ela dilata o dobro também. Ou seja, objetos maiores dilatam mais do que objetos menores. Se você pegar objetos do mesmo material, só que de tamanhos diferentes, e fazer eles passarem pelo mesmo aumento de temperatura, quanto maior é o tamanho do bichinho inicial, maior vai ser a dilatação. Tudo bem? Por isso que o tanto que as coisas dilatam não depende só da temperatura. Depende do comprimento inicial, ou seja, quanto maior o comprimento inicial, maior vai ser a dilatação. Depende do material que o bichinho é feito. Então, eu vou chamar isso aqui de um coeficiente alfa. Esse coeficiente alfa, ele vai regular o material. Então, por exemplo, o aço tem um valor, o latão tem outro valor, e assim por diante. E, claro, depende da variação da temperatura. Então, esta equação aqui, é ela que vai te dar o quanto de dilatação vai ter uma barra, beleza? Quando você for fazer ela passar por um aumento de temperatura, que eu vou chamar de ΔT. Depende de quem? Do tamanho inicial, ou seja, L0. Depende do material que ela é feita e depende do tanto de temperatura que você fez aumentar. Beleza? Então, a equação que nos dá a dilatação é esta aí, ó. E aí, é claro, né, galera? Eu posso escrever quem é o L final. Então, cuidado. O L, sem nada embaixo, é o comprimento final. Eu vou escrever isso aqui para vocês jazinho. Já o L, 0, então o L com 0 embaixo, ele é o comprimento inicial. E eu sei que o tanto que vai ser o comprimento final, tem que ser o que era antes, mas o tanto que dilatou. Faz sentido, não faz? Faz muito sentido. Faz muito sentido. Se você quiser, você pode escrever uma nova equação usando essas duas, né? Porque, olha só, eu posso escrever que o L final, então, é o L0 mais o ΔL. E quem é o ΔL? É esse aqui, ó. Entenderam o que eu fiz? Substituindo desse ΔL aqui, substituir aquele ΔL que está lá. E quando eu faço isso, eu posso colocar o L0 em evidência. Eu posso fatorar o L0. Então, eu posso escrever uma nova equação, sem problema algum, da seguinte maneira. L0 que multiplica 1 mais alfa ΔT. Tudo bem? Aí você fala, professor, qual é a equação que eu vou usar? Cara, depende do problema, né? Se ele estiver te dando alguns valores para você descobrir o comprimento final, aí você tem que usar isso aqui, ó. Porque você vai somar o comprimento inicial mais o tanto que dilatou. Aí você tem duas saídas. Ou você calcula a dilatação e soma, né, com o inicial, ou você joga tudo aqui de uma vez. Tanto faz, cara. Vai ter que dar o mesmo resultado. Tá bom? Vamos anotar quem são esses sujeitos aí. Então, vamos lá. Ó. O ΔL corresponde à nossa dilatação. Deixa eu só me arrumar aqui. Dilatação, eu chamei de linear, né? Então, linear, porque rolou apenas em uma dimensão, vocês viram. Dilatação linear
O L0 vai ser o comprimento inicial. Opa. Comprimento inicial. O comprimento final é o L. Vamos colocar ele aqui também, ó. Comprimento final. O ΔT corresponde à variação da temperatura. E não se esqueçam, galera, variação da temperatura, esse cara aqui, ó, ele nada mais é do que a temperatura final. Mas tem aqui, calma aí. Vai ser a temperatura final menos a inicial. Beleza? E por último, temos o nosso alfa, que nada mais é do que um coeficiente de dilatação. Dilatação linear. Qual seria a unidade desse troço, hein? Vou botar aqui, ó. Obs. Unidade de alfa. Alguém tem alguma ideia? Qual seria a unidade desse negócio? Só do alfa. Ninguém? Ele é medido em quê? Vamos ver, ó. Pega a equação ΔL, L0, alfa, ΔT. Ao invés de colocar valores, eu vou colocar as unidades de cada um desses bichinhos aí, para a gente poder isolar a unidade do alfa. Isso, Daiane, é isso aí. É isso aí. Então, ó, o ΔL é uma dilatação, é comprimento, então é medida em metros, né, no sistema internacional. Vou botar aqui, ó, metros para o ΔL. O L0 também é comprimento, então vai ter unidade de metros no sistema internacional. O alfa eu não sei, vou deixar o alfa. E o ΔT, ele depende, né? Ele pode ter unidade de Celsius, de Kelvin, Fahrenheit. Vamos supor que vocês estão trabalhando com graus Celsius, tá? Ou Kelvin, enfim. Vou botar o Kelvin aqui porque ele é o do sistema internacional. Kelvin. Então, se você cancelar aqui, ó, metro com metro, você vai ficar com 1 é igual a alfa vezes uma unidade de Kelvin. Certo? E aí o alfa, ele vai ser 1 dividido pela unidade
de Kelvin. Ou, se você preferir, alfa vai ser a unidade de Kelvin a menos 1. Né? Porque a gente pode inverter o número mudando o expoente, por exemplo. O que é 3 elevado a menos 2? Isso aqui é 1 sobre 3 ao quadrado. Né? Só que a gente sabe que a variação em Celsius e a variação em Kelvin é a mesma, né? Se você aumenta a temperatura 3 Kelvin, você aumenta a temperatura 3 graus Celsius. Então aqui tanto faz você usar Kelvin ou Celsius, por quê? Porque aqui, galera, existe um delta T, tá bom? É diferente ter o delta T do que ter apenas o T, é muito diferente. Se fosse apenas o T, eu não poderia escrever que isso aqui valia tanto para Celsius quanto para Kelvin. Mas como é um delta T, e aí o valor numérico do delta T em Celsius é o mesmo valor numérico do delta T em Kelvin. Legal? Então eu posso usar a nossa unidade tanto em Kelvin quanto em Celsius. As duas estão corretas e as duas são equivalentes. Tá bom? Então, dificilmente você vai ver, cara, em Fahrenheit. Muito difícil. Porque o Fahrenheit você precisa de uma outra conversão. Aí vocês têm que lembrar que a conversão de Celsius para Fahrenheit tem aquele 1,8 lá, e isso fica mais, né, difícil de enxergar aqui. Tudo bem? Então, alguns exemplos aqui que nós podemos citar. Por exemplo, galera, se eu tiver dilatações de chapa, isso aqui é legal porque acabam aqui. Olha só que legal. Se você tiver uma chapa de metal, e aí, o que é uma chapa? É uma estrutura que tem tamanho, né, no comprimento e tem também na largura, que não são mais tão desproporcionais assim, né? Porque o que é a barra? A barra, galera, é um objeto que tem uma dimensão muito mais expressiva do que a outra, né? Agora, o que é uma chapa de metal? Ela tem duas dimensões mais expressivas do que a terceira, né? Por isso que ela é fina, mas ela tem, por exemplo, uma largura. E quando esquenta uma chapa, o que vai acontecer? Ela vai dilatar, ou seja, ela vai aumentar a área de dilatação linear, como se fossem duas dilatação linear, sem problema algum. Tudo bem? O grande lance aqui é o seguinte: e se essa chapa tiver um buraco no meio? Se você pega uma chapa de metal e ela está fria, e você faz um buraco no meio dela aqui, ó, e depois você esquenta ela, o que será que aconteceria? Muita gente acha que o buraco ia diminuir de tamanho. Aumentar é como se ela aumentasse para dentro aqui também, né? Ó. E aí o buraco ia ficar menorzinho. E não é verdade. Não é verdade. Na verdade, quando você dilata um objeto que tem um buraco no meio, o buraco cresce junto. É como se a dilatação ocorresse como se fosse material que faz parte da placa toda. Pode calcular a dilatação vazio, olha só, hein, galera. Você pode calcular a dilatação do espaço vazio, levando em consideração como se fosse um espaço preenchido pelo mesmo material que compõe o seu objeto. Legal? Por isso que
você esquentar o tanque de gasolina, e aí, às vezes acaba esquentando, pode ver que você veja alguma gasolina pingando do tanque de gasolina quando ele está em funcionamento lá no carro. Por quê? Porque a dilatação acontece lá no tanque, e ele é de metal, e aí ele pode aumentar o tamanho desse furo que provavelmente estava lá. Legal? Só que isso é problema, porque se entrar muito oxigênio lá, meu amigo, é uma bomba. Isso é uma bomba. Outro exemplo. Tudo bem, galera? Qualquer dúvida, vocês me falam aí, tá? Imaginem que vocês têm agora o seguinte, ó. Uma lâmina de latão e uma lâmina de aço grudada uma na outra, colada. Colada. E aí, as duas têm a mesma temperatura e o mesmo tamanho. Inicialmente, os dois têm isso aí. Só que, vamos supor que a gente vai aumentar o sistema. Eles vão dilatar de maneiras diferentes. Certo? E, ao dilatar de maneira diferente, você vai ter algo parecido com isso aqui. Você vai ver um sistema envergando. Envergando por quê? Porque um deles dilatou mais do que o outro. E aí eu faço a pergunta agora para vocês. Olhando para esse desenho, quem vocês acham que dilatou mais? O latão ou o aço? Melhorou aí, Raul? Latão. O latão. Mais alguém acha que é o latão? Por que é o latão? Se você for pensar bem, nesse caso aqui o latão dilatou mais do que o aço. Por quê? Porque como eles estão grudados, o sistema que cresce mais, ele tende a, é como se fosse abraçar o cara que cresce menos. Né? Tanto é que se isso aqui fosse um círculo, né, o cara que está do lado de fora, ele vai ter um comprimento muito maior do que o cara que está do lado de dentro. Né, se isso aqui fosse um círculo. Então, quem dilata mais força o outro sistema a envergar, né, para o lado dele. Isso, por exemplo, galera, pode ser usado, sabe aonde? E é muito usado ainda em alarme de incêndio. Porque você tem um circuito lá que fecha, você coloca aqui uma resistência, uma fonte, né? E isso está conectado com algum tipo de programa que ele reconhece quando a corrente zera, por exemplo. Aí, quando ele está num ambiente que esquenta muito, aí a lâmina dobra. Quando a lâmina dobra, você abre o circuito. No que você abre o circuito, a corrente para de correr, e aí automaticamente você manda um sinal aqui para acionar o alarme. Então, isso aqui é um alarme de incêndio também. Né? É um alarme de incêndio bem convencional, bem rudimentar, mas é um alarme de incêndio. Pode ser usado como alarme de incêndio. E se você colocar essa lâmina no freezer, o que será que acontece? Primeiro ela volta ao estado, vai voltando até o estado, o primeiro estado que ela está, depois começa o movimento inverso. O aço vai começar a envolver o latão. Exatamente. Aquele que esquenta mais é aquele que também contrai mais. Ou seja, ele tem uma alta resposta térmica. E isto tem a ver com exatamente o coeficiente de dilatação. Então, aqui a gente sabe, por experiência, que o alfa do latão é maior do que o alfa do aço.
Beleza? Por quê? Porque o alfa do latão... Exatamente. Exatamente. Então, esse número aí, que é o alfa, ele vai te dizer o seguinte: quem dilata mais? Quem dilata melhor? É o material com maior coeficiente de dilatação. Qual coeficiente de dilatação? Sempre com o maior coeficiente de dilatação. É o cara que mais dilata. E quem seria, então? Aí quando você vai para dilatações que passam da área, você vai para dilatações que a gente chama de dilatações volumétricas. Tá? O lance da dilatação volumétrica é que, por exemplo, quando você fala de líquido, o líquido só tem dilatação volumétrica. Não faz sentido falar de dilatação linear do líquido, sacou? Então, é importante a gente estudar a dilatação volumétrica à parte. Vocês aprendem também a dilatação superficial, né? Só que a dilatação superficial nada mais é do que duas dilatações lineares. Então, resolveu o problema usando as dilatações lineares. Por isso que o livro de vocês nem faz isso. Mas a volumétrica é importante. Porque apesar de ser 3 dilatações lineares, tem um problema. A dilatação volumétrica ela vai acontecer nos líquidos. E nos líquidos nós vamos ter o que a gente chama de dilatação aparente. Então vamos com calma. Ó. Dilatação volumétrica. A estrutura das equações não vai mudar, galera. Por quê? Porque eu vou ter aqui um aumento no volume. Não é isso? Esse aumento no volume é dilatação volumétrica. E vai depender, igualzinho lá da de linear, vai depender do tanto que era antes, ou seja, do V0, que é o volume inicial. Vai depender também de um coeficiente de dilatação. E aí, só cuidado para vocês não se confundirem lá no ensino médio. Lá no ensino médio, esse coeficiente é um gama, beleza? Aqui eu vou usar a anotação do livro de vocês para vocês não se confundirem. Aqui vai ser um beta, beleza? Lá no livro do ensino médio é um gama. Só tome cuidado com relação a isso. Então, eu vou ter aqui 3 coisas de novo. O inicial, o coeficiente e o ΔT. De qualquer maneira, o volume final continua sendo o volume inicial mais o ΔV. E aquela equação fica igual, né? V0, que é o volume inicial, que multiplica 1 mais... Agora apareceu um beta. Para vocês terem a margem de novo. O ΔV, eu vou só colocar os nomes, tá? Vai ser a dilatação volumétrica. Dilatação volumétrica. O volume inicial é o V0. Volume inicial. O V sozinho é o volume final. Volume final. E o beta é um carinha. Ele vai ser o coeficiente de dilatação. Se você for fazer da volumétrica, são lineares, você consegue chegar numa relação aproximada do alfa com o beta, tá bom? Porque a gente vai acabar desprezando
outros termos aqui, mas a ideia é o seguinte. Como faz sentido e de uma maneira bem aproximada, de uma precisão boa, inclusive, o beta, ele corresponde a 3 vezes o alfa, tá? Porque é como se fossem lineares. Então, dilata no comprimento, dilata na largura, dilata na como se fossem lineares. Para você fazer a conta, existem outros termos, só que existem os termos lá de alfa ao quadrado, por exemplo. O alfa já é um pequeno. Quando você leva, fica menor, então a gente acaba desprezando esta relação, tá bom? Relativamente boa. O grande problema disso, né? O grande problema dos livros, por exemplo, como é que tá aí, galera? Melhorou ou ainda tá ruim? O professor travou tudo. Não melhorou. Tá tudo travado. Desde quando? Ainda tá travado? Desde dilatação volumétrica. Começou a travar. Mas e como é que tá agora? Ok, mas ainda tá ruim. Tá lento. Hoje o dia não vai ser bom para isso, não tem muita gente em casa. Mas enfim, voltando aqui, ó, se eu travar de novo, vocês me falam. Cravou! Como
Voltamos? Sim, senhor. Ah, garota, agora sim. Chique, chique. Travando mais não, né? Não, agora tá bem fluido. Espero que continue assim. Pronto. Cara, problemas que fogem ao nosso controle. Não adianta nem ficar com raiva, né não? Então eu parei em dilatação volumétrica, não foi? Sim, só precisa compartilhar novamente. Verdade. Boa. Se tu não fala, filha, eu ia ficar aqui falando, achando que vocês iam estar vendo tudo. Deixa eu só conectar meu tablet aqui, que eu acho que ele não conectou ainda não. Tudo certo aí? Sim. Obrigado. Então tá. Então, qual é a grande brincadeira aqui? Quando você fala de dilatação volumétrica, aí você está levando em consideração que as 3 dimensões são igualmente importantes. Então, seu sistema pode dilatar na largura, no comprimento e na profundidade. Então, você vai ter aí um volume aumentado ou um volume diminuído. Isso quer dizer que as equações, elas não mudam. A estrutura das equações não mudam. Por quê? Porque você tinha lá, vamos comparar aqui, ó, quando você tinha, já está aqui do ladinho, ó. Quando você tinha uma dilatação linear, ela dependia do tamanho inicial, dependia do coeficiente, ou seja, do material que você estava trabalhando, e da variação de temperatura. Aqui na volumétrica é a mesma coisa. Só que, como você está trabalhando com volumes, então o seu inicial é o volume inicial, o coeficiente de dilatação agora é outro, beleza? Mesmo que seja o mesmo material, mas é outro, porque você está dilatando é como se fossem 3 dilatações lineares, né? E também vai depender do ΔT. Então você perceba que a estrutura matemática é idêntica. Não muda absolutamente nada, certo? E a ideia é que o volume final continue sendo ao volume inicial mais o ΔV, ou seja, mais a dilatação volumétrica. Tudo bem? Então, percebam que matematicamente não muda nada. Aí você pode falar assim, professor, mas e esse beta aí? Esse beta, ele se relaciona com alfa? Sim. Se você compara, por exemplo, você pega uma barra de latão e calcula uma dilatação dela, linear, e você pega um cubo de latão e calcula o tanto que ele dilatou, o mesmo latão, e faz a mesma variação de temperatura para os dois, você consegue chegar numa relação entre os dois, inclusive acho que é um dos exercícios, tá, do livro de vocês, numa relação entre os dois coeficientes. Só que a relação, ela não é só isso aqui, ó. Ela tem mais uns termos, eu vou botar só mais um, vai ter, por exemplo, um alfa ao quadrado. E esse alfa ao quadrado, a gente despreza ele. Por quê? Porque ele é muito pequenininho, cara. Se vocês forem ver os valores dos alfas, eles são todos do tipo 10 a menos 5 graus Celsius menos 1. Ou seja, 0,0000. É muito pequenininho. Quando tu leva isso ao quadrado, aí fica menor ainda. Tá? Então, a gente, numa primeira ordem, ou seja, numa aproximação mais prática ali do seu dia a dia, a gente acaba desprezando este último termo aqui, os outros termos que vão aparecer, e fica só com essa relação em azul que está aí na tela de vocês. O beta, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, ele corresponde a 3 vezes a dilatação linear. Tudo bem?
Tranquilo? Vocês estão me ouvindo? Ok. Beleza. E aí, então, qual é o grande problema dessa historinha toda? É você lidar com líquidos. Porque, cara, pensa lá. O líquido, ele tem volume próprio? Tem. Ele tem. Agora, ele tem forma própria? Não. Se você pegar 1 litro de água e colocar na leiteira, você tem 1 litro de água. Se você jogar no chão, você continua tendo 1 litro de água. Certo? Isso quer dizer que o volume dele não depende do recipiente onde ele está. É diferente, por exemplo, de uma pedra. O volume de uma pedra é o mesmo onde você coloca a pedra. Você coloca no chão, você coloca na mesa, você coloca na panela. O volume ele é o mesmo e a forma é a mesma. Então, o sólido, galera, ele tem volume próprio e tem forma própria. O líquido, não. O líquido, ele tem volume próprio, mas ele não tem forma própria. A forma do líquido é a forma do recipiente que ele está ali envolvido, né? Então, para você conseguir esquentar o líquido, você necessariamente precisa esquentar o recipiente. Faz sentido, não faz? Se você vai esquentar a água, você precisa esquentar a panela. E aí, quando você esquenta a panela com a água junto, você tem 2 dilatações acontecendo. E isto pode significar algumas coisas que pode complicar um pouco o seu sistema, né? Por exemplo, então deixa eu escrever isso aqui para vocês. Então, para os líquidos, é necessário levar em consideração a dilatação do recipiente. Oi. Tá conversando com quem, cara? Vem cá. Dá tchau pra galera aí, ó. Olha o Pitbull aí. Ó. Só parece que é bravo, né? Só parece. Mas esse aqui, rapaz, faz mal é uma mosca. Só late. Bora, quer assistir de física, filho? Fica aí, ó. Abestado. E é massa que o nome do cachorro é o nome de um físico. Então, às vezes, eu vou dar aula de física quântica aqui, eu falo, e o Planck, tal, e lá vem um cachorro achando que eu tô falando com ele. Muito bem, então qual é a brincadeira aqui? Se eu colocar, galera, então, vamos colocar água aqui, ó, no recipiente, até a borda, e começar a esquentar esse sistema aqui, o que vai acontecer? Geralmente, os líquidos, eles dilatam bem mais do que os sólidos, beleza? Então, se eu colocar um coletor aqui fora para captar esta água que vai transbordar por conta da dilatação, porque eu estou esquentando a água esquenta, ela dilata. Só que como não tem mais para onde ela correr, ela tem que transbordar, certo? Só que quando ela transborda, então, continua a água até a ponta aqui, né? E eu vou ter um copinho com água que foi água dilatada. Água que foi dilatada. Só que a pergunta é, esta água que foi para o copinho corresponde à dilatação real do líquido? A resposta é não. Por quê? Porque não só a água dilatou.
O líquido dilatou, mas o recipiente também dilatou. Então, o que você viu transbordando não corresponde à dilatação real do líquido. A gente chama essa dilatação de dilatação aparente. Beleza? E aí a gente tem que descontar, então, a dilatação do recipiente para fazer sentido essa dilatação do líquido. Em outras palavras, eu vou chamar assim a dilatação aparente, vou chamar de delta V APA. O que é isso? É o tanto que transbordou, legal? Isso vai ser a dilatação real do líquido, delta V do líquido. Esse cara é o real, menos eu preciso descontar a dilatação do recipiente. Legal? Em outras palavras, o que o líquido realmente dilatou, corresponde ao tanto que transbordou, mais o tanto que o recipiente também dilatou. Porque a gente precisa descontar, né, esse valor. Deixa eu botar aqui o que significa cada um deles. Então, ó, esse cara aqui, ele corresponde à dilatação do recipiente. Dilatação do recipiente. Opa. Esse cara aqui vai a dilatação real do líquido. Vou levar aqui para baixo. Certinho? E esse carinha aqui, ó, ele vai ser a dilatação aparente. Ou seja, aquilo que aparenta ter sido dilatado do líquido, mas não é o real, é só o que pareceu, é o transbordado, né? Dilatação aparente do líquido. Tudo bem, galera? Alguma dúvida até aí? Conseguiram acompanhar tranquilo? Um exercício só para ilustrar o que a gente está fazendo, e depois vocês tentem, por favor, fazer os outros. Cadê minha biblioteca? Está aqui. Física, Halliday, termodinâmica. Deixa eu ver aqui qual é a... Então, olha só, eu já tinha pedido para vocês fazerem até o 7, né? Até essa questão 7. Aí, a partir de agora, vocês podem começar da 8 até... Aqui, ó. Até a 21. Tá bom? Que é a parte só de dilatação. Só dilatação. Vou fazer um aqui com vocês para fechar a aula, fazer esse 15. Esse 15 é bacana. E aí, vocês podem tentar fazer os outros em casa depois. Qualquer dúvida, me procure. Tá? Não deixa dúvida acumular. Não deixa. Esse comecinho do curso ele é bem tranquilo, bem sossegado, mas se você deixar acumular, vai chegar uma hora que vai ter um bocado de coisa, bicho, que não vai mais fazer sentido. Beleza?
Só esse 15. A barra de aço tem 3 centímetros de diâmetro a 25 graus Celsius. Um anel de latão tem um diâmetro interno de 2,992 centímetros a 25 graus Celsius também. Se os dois objetos são mantidos em equilíbrio térmico, a que temperatura a barra se ajusta perfeitamente ao furo? Vamos lá. Esse aqui é o capítulo 18, né? Só anotar aqui, ó. Capítulo 18. Vou fazer o 15. Fazer o 15. Então, tá. Vocês entenderam o que está acontecendo? Vocês têm um anel. Deixa eu ver se eu consigo fazer o meu aplicativo entender o que eu quero aqui, ó. Isso, garoto. Então, ó, vocês têm um anel. Beleza? E esse anel, ele tem um diâmetro total aqui de 3 centímetros. Eu vou botar sem os algoritmos. Deixa eu botar, né, cara? Aqui. Ah, 3,000. Beleza, são os algarismos significativos, vamos usar, né? Legal. E aí você tem agora uma barra. Só que essa barra, ela é mais fina do que o anel. Então, deixa eu copiar aqui, ó, duplicar. Eu vou ter agora uma barra, eu vou diminuir o tamanho dela aqui. Beleza? E vou fazer o seguinte. Só complementar aqui, ó. Pronto. Então, tem um anel e tem uma barra. E o diâmetro desta barra é diferente. Ele é de 2,99. Cadê? 992 centímetros. 992 centímetros. Perfeito? Ou seja, a barra, ela passa pelo anel fácil, porque a barra é mais fina do que o anel. O que o cara quer? Você vai manter os dois bichinhos em equilíbrio e vai esquentar os dois. E a pergunta é, depois, a que temperatura os dois se encaixam perfeitamente? O que quer dizer, galera, os dois se encaixar perfeitamente? Esse é o grande ponto de partida, né? Os dois se encaixarem perfeitamente quer dizer que o diâmetro dos dois vai ser o mesmo. Beleza? Deixa eu colocar aqui o que é cada um deles. O anel, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, ó. A barra é de aço e o anel é de latão. Então, esse cara aqui é aço e esse cara aqui é latão. Né? Eles têm coeficientes diferentes, então eles vão dilatar de maneira diferente. Certamente o aço vai dilatar mais que o latão para conseguir alcançar, né? E aí nós vamos ter uma hora o sistema, né, se acoplando. Entendido aí o problema? Beleza. Então vamos olhar vamos pegar lá no livro os valores dos
coeficientes do alfa e do latão. Em algum lugar aqui deve ter esses valores. Deixa eu achar. Aqui não é, aqui é condutividade, depois a gente vai ver isso. Aqui, que é o calor de fusão, também não é isso. Calor específico. Sempre que vocês precisarem, vocês vêm no livro, viu, galera, dos valores das coisas. As tabelas estão aqui para a gente usar. Então, ó, alguns coeficientes de dilatação linear, a 10 a menos 6, ele está colocando tudo vezes 10 a menos 6 por graus Celsius. É o que a gente precisa. Então, eu quero latão e alumínio. Olha os dois aí, ó. Um tem 23 e o outro tem 19, não é isso? Não, é latão e aço, desculpa. O latão tem 19 e o aço tem 11. Então, vamos lá. Então, o alfa... Deixa eu botar de outra cor aqui. O alfa do latão é 19, né? Do latão é 19. Vezes 10 a menos 6, graus Celsius a menos 1. E o alfa do aço, ele é 11 vezes 10 a menos 6, graus Celsius a menos 1. Deixa eu só ver se eu fiz aqui os dois certinhos. O aço é o anel ou é a barra? Deixa eu ver lá de novo. Dá pra cá. Bora, filho. Isso, então o aço é a barra e o latão, diâmetro interno de 25. Então, o que vai acontecer, cara? Para eles conseguirem se acoplar bonitamente, a gente vai escrever que o diâmetro final do latão, tem que ser igual ao diâmetro final do aço. Faz sentido isso para vocês? Porque aí os dois dilatam e uma hora eles atingem o mesmo tamanho e a gente consegue ter os dois acoplados de maneira perfeita. Tá bom? Quando isso acontece? Quando os dois tiverem o mesmo diâmetro. Agora, ter o mesmo diâmetro quer dizer que os dois eu posso pensar em duas dilatações, né? Eu posso usar a equação para os dois assim, ó. Como se fosse aqui um D inicial do latão, que multiplica 1 mais alfa do latão vezes o ΔT do latão. Isso tem que ser a mesma coisa para o aço. O diâmetro do aço, 1 mais o alfa do aço vezes o ΔT do aço. Faz sentido, né? Então, ao invés de trabalhar com comprimentos, estou trabalhando com diâmetros. Não faz uma diferença. Então, quem vai ser o diâmetro inicial do latão? O diâmetro inicial do latão é esse 2, cara, eu acho que o livro de vocês inverteu em cadeia, viu, galera? Porque senão não faz sentido. Não tem como o aço alcançar o latão se o aço dilata menos do que o latão. Estão vendo aqui, ó?
Eu acho que houve um erro de tradução aí do livro. Então, por isso que eu estava achando estranho. Então, esse cara aqui, o aço, tem que ser esse cara, porque ele tem que dilatar menos, e esse cara aqui tem que ser o latão. Senão a gente não tem resposta. Quer dizer, até teria, né? Só que teria que esfriar o sistema e esquentar o sistema. Teria que esfriar. Legal? Então vamos lá, vamos substituir as coisas aqui, ó. O diâmetro do latão, então, vai ser 2,992. Então, 2,992. 1 mais o alfa do latão é 19. Vezes 10 a menos 6. Vezes um ΔT, que nós não sabemos. Pode crer? Qualquer dúvida aí, vocês me falam. Ah, então é isso, né, Lucas? A barra de aço tem 3 centímetros de diâmetro e o anel que tem 2,992. Obrigado, velho. Então, deixa eu corrigir meu desenho. Então, esse aqui é latão. Tá vendo a interpretação? A barra é de aço e o anel é de latão. Barra de aço. E esse cara é de latão. E aqui está invertido, né? Aqui que é o 2, aqui que é o 3. Pronto. Obrigado, Lucas. É isso aí. Então pronto, agora vai dar certo. Agora não tem que fazer nenhum tipo de correção. Então isso vai ser igual ao diâmetro, né, do aço. E o diâmetro do aço é o 3 vezes 10 a menos 2. 1 mais 11 vezes 10 a menos 6. E aí, galerinha, o ΔT é o mesmo, estão vendo? O ΔT do aço é igual ao ΔT do latão, então a gente não precisa ficar carregando aí latão, aço, os dois, é a mesma coisa. Né? Aqui faltou um 10 a menos 2 também. 2,992 vezes 10 a menos 2. Tudo bem? O 10 a menos 2, que é centímetro, estou jogando em metros. Pode crer? De qualquer maneira, isso não faz diferença, porque, ó, morreu 10 a menos 2 com 10 a menos 2. Como eu quero o ΔT, eu não vou multiplicar esses parênteses aí não, tá? Porque vai dar mais trabalho. Então, o que eu vou fazer, galera? Eu vou levar esse 2,99 dividindo para o outro lado, tá? Aí ele vai dividir o 3. Então, se a gente dividir 3 por 2,992, dá 1,0027. 1,0027 praticamente. Então, vou botar aqui, ó. Eita, paguei demais. Então, esse cara foi para lá dividindo. Ficamos com 1 mais 19 vezes 10 a menos 6 ΔT. Isso vai ser igual a 1,0027, que multiplica 1 mais 11 vezes 10 a menos 6 ΔT. Tudo bem? Beleza. Aí agora a gente pode multiplicar aqui, ó. Vai ficar 1 mais 19 vezes 10 a menos 6 ΔT. 1,027 vezes 1 mais 1,027 vezes 11. Então, deixa eu multiplicar isso aqui por 11.
11,03. Certo? Vezes 10. Vezes 10 é 6. Bom, agora vamos ajeitar, né? Vamos botar todo mundo para o mesmo lado. Faz aí 19 menos 11,03. Então, 19 menos 11,03 dá 7,97. Vezes 10 a menos 6. Delta T, né? Igual, aí eu faço 1,0027 menos 1. Isso dá 0,0027. Acompanharam aí, galera? 0,0027 só que 0,0027 vai dar, então, 2,7. Já vou fazer aqui, ó. 2,7 vezes 10 a menos 3. Não é isso? Deixa eu ir lá para cima. Então, delta T vai ser igual a 2,7 vezes 10 a menos 3. Tá certo isso, né? Dividido por 7,97. Vezes 10 a menos 6. E aí isso vai dar, vamos ver, 2,7 dividido por 7,97, 21, certo isso? 2, por que é 2,7? 797. Eu vou ter que pegar mais números aqui, hein? A aproximação não vai ficar boa não, mas tudo bem. Bom, isso aqui vai dar 21,52 vezes 10. Eu até divido. Calma aí. 2,7 dividido por 7,97 vezes, então vai dar 0,3387 vezes 10 elevado ao cubo. Então, isso aqui vai dar 338,77 Kelvin, né? Ou graus Celsius. Bota assim, graus Celsius. Por que graus Celsius? Porque eu vou usar agora... Deixa eu ver se está certinho, está certinho. Eu vou usar agora a ideia da temperatura final, porque eu quero saber quem é a temperatura final do sistema. E a temperatura inicial era 20 graus Celsius, né? Então, eu vou ter aqui aproximadamente 340, né? Eu vou botar 338,8. Isto vai ser igual à temperatura final menos 25. E aí a temperatura final... Eu vou colocar 77 porque estava lá com 2 casas decimais, né? Então, vou deixar assim.
Então basta somar 25 em 338,77. 363,77. Bom, se eu não errei nenhuma conta, galera, é isso aí, hein? Mas vocês entenderam a lógica do problema? Iguala os diâmetros, porque é o momento que vai casar. Aí acha o ΔT. Achou o ΔT, acha a temperatura final. Diga, quem ia falar aí? Não, só ia falar que o senhor perguntou, entenderam? Eu ia só falar que entendi. Show. Galera, alguém ficou com alguma dúvida nessa historinha aí? Pode falar. Vou fazer até o seguinte, eu vou parar a gravação para vocês ficarem mais à vontade. Espera aí.